Olá, bem-vindos a mais um Mundo Opressor e as notícias que irão mudar a sua cabeça. Eu vou começar hoje já no clima tenso. Vocês lembram que ontem eu comentei que o Barroso teria, numa videoconferência que ele fez para uma universidade na Alemanha, teria dito que as Forças Armadas estavam sendo orientadas para atacar o processo eleitoral no Brasil. O que gerou um monte de crítica, e mesmo porque ele não tem prova, né? É aquela coisa que eu falei, ele convidou os militares para participar do processo e de repente ele não está gostando. Seja lá. Aí, hoje, o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, se manifestou. Ele se juntou aos outros militares e criticou o Barroso. Abre aspas. Forças Armadas não são criança para serem orientadas. Né? O general Hamilton Mourão se uniu a outros militares e criticou a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a respeito das Forças Armadas e o processo eleitoral. A fala do ministro Barroso foi indevida, pois as Forças Armadas não são uma criança para serem orientadas. Em todo este processo, elas têm se mantido à parte, sem manifestações de seus comandantes ou de seus integrantes. Disse o Mourão à Gazeta Gaúcha, né? A GZN. Durante uma videoconferência neste domingo, o ministro Barroso afirmou que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. A declaração do magistrado do STF também foi alvo de críticas pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, e do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete da Segurança, o GSI. E teve mais um que se juntou a este coro, que foi o general, deixa eu pegar o nome dele aqui, general Paulo Chagas, que acusa o ministro Barroso de crime militar contra as Forças Armadas. Rapaz, o clima tá esquentando aí pro Barrosão. Na manhã dessa segunda-feira, o general da reserva, Paulo Chagas, foi até as suas redes sociais para comentar acerca da polêmica declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, que havia declarado que as Forças Armadas estão sendo usadas para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Na visão do militar, o magistrado cometeu um crime militar. E aí vocês podem ver o tweet, né, do Paulo Chagas, né? E ele menciona o artigo 219 do Código Penal Militar, que diz que propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, são cabíveis de pena, né, de 1 a 6 meses de detenção. E o militar ainda afirmou que as falas dos magistrados podem render uma representação na Procuradoria-Geral da República. É cabível uma representação criminal para a PGR contra Barroso, com a palavra o Ministério Público Militar, disse o general no seu Twitter. Né? Então, acho que a chapa pode esquentar para Barrosão, né? Ai, que bênção que ele fosse afastado. Ah, bom, deixa pra lá. Bom, ainda falando, né, que tudo isso é repercussão da fala do Barroso, mas também ainda temos repercussão, né, do indulto, né, da graça concedida ao Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro. E hoje o Marco Aurélio, o ex-ministro do STF, né, esse senhorzinho aí, que quando tava lá não falava nada, né? Agora tá falante, parecendo grilo falante. Bom, enfim, ele falou sobre o caso de Daniel Silveira, abre aspas. Se fosse relator, extinguiria este processo, fecha aspas. Será? Não sei, né? Quando tá fora é fácil falar, né? Em entrevista concedida à Jovem Pan News, na manhã de segunda-feira, né, hoje, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, defendeu a extinção do processo envolvendo o deputado federal Daniel Silveira. Para o ex-juiz, a Câmara dos Deputados poderia suspender o processo contra o parlamentar para amenizar o antagonismo instituído entre o judiciário, na figura do STF, e o executivo representado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele cita a atitude como uma saída e sugere uma instalação de processo por quebra de decoro parlamentar,
como uma alternativa ao julgamento. Está previsto que a Casa Legislativa pode suspender um processo contra um parlamentar e, evidentemente, essa suspensão pode ocorrer a qualquer momento. Seria uma saída para o antagonismo entre o Judiciário e o Executivo, disse o Marco Aurélio. Ademais, o ex-magistrado criticou as declarações de Daniel Silveira. No entanto, ele entende que deveria partir da Câmara a punição ao congressista e não do STF. Olha, que coisa, né? E ainda ele afirmou o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Começou errado com a fala do deputado federal Daniel Silveira. Uma fala até mesmo chula, eu também concordo, ofendendo instituições e ofendendo integrantes do Supremo. A meu ver, o que incumbia no caso era o Supremo oficiar a Câmara dos Deputados, dando abertura de um processo de quebra de decoro do parlamentar. Mas isso não ocorreu. E aí ele se referiu ao indulto falando o seguinte, que o indulto concedido a Daniel Silveira por parte do presidente Jair Bolsonaro, em sua visão, é incabível qualquer recurso sobre a decisão do chefe do Estado, visto que a graça, o indulto e a comutação da pena são atos soberanos do presidente da República e o Supremo não pode substituir o presidente. E agora, hein? O que será que eles vão fazer? Eu também não faço a menor ideia, tá? Para falar a verdade, eu não faço a menor ideia do que esse pessoal vai fazer. Mas, enfim, é o que tá rolando, né? Agora, ainda falando sobre liberdade de expressão, envolvendo esse caso do Daniel Silveira, os parlamentares pedem ato cívico pela liberdade de expressão. O que assusta é o ativismo judicial acima da Constituição Federal. Isso aí quem falou é uma nota conjunta feita nesta segunda-feira pelas bancadas evangélicas, do agronegócio e da segurança pública da Câmara Federal, que se manifestaram a intenção de organizar um ato pela liberdade de expressão para quarta-feira, com o aval do presidente Bolsonaro. O comunicado das 3 frentes parlamentares desta segunda-feira pede que o presidente aprove ato cívico em momento de conflito entre poderes em que o país requer equilíbrio. A mensagem é assinada pelos deputados Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sérgio Souza, do Paraná, que é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, e do capitão Augusto, que é de São Paulo, e é presidente da Frente da Segurança Pública, também conhecida como Bancada da Bala. As frentes parlamentares solicitam ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a realização de um ato cívico pela liberdade de expressão no Palácio do Planalto na quarta-feira, dia 27 de abril, em horário a ser definido por Vossa Excelência. Olha só. Entendemos que o momento político no país requer equilíbrio, respeito à nossa Constituição e o fortalecimento da nossa democracia. E somente através do diálogo entre poderes vamos dar provas de que a classe política brasileira está atenta aos anseios do nosso povo. Uau! A nota das 3 bancadas temáticas não entra em detalhes, mas a intenção do ato cívico acontece na semana posterior ao julgamento do deputado federal Daniel Silveira. Na última quarta-feira, o parlamentar foi condenado a 8 anos, a gente já sabe que já teve um indulto, e ainda nas redes sociais, o capitão Augusto, né, que é da bancada da bala, né, fez um post falando 8 anos de prisão, regime fechado, perda de mandato, cassação dos direitos políticos, 220 mil de multa. O que assusta é o ativismo judicial acima da Constituição Federal. Parece que a Câmara Federal resolveu acordar e percebeu que se caiu um, né? Se caiu o Daniel Silveira, pode cair qualquer um. E acho que eles estão começando a acordar que precisa reagir assim e dar um stop, né? No STF. É isso que eu vejo. E agora acabou de sair fresquinha essa notícia aqui do general Ramos também falando contra o Barrosão. Vamos lá. Barroso. Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Disse isso o general Ramos acerca das coisas que o Barroso andou falando aí, né?
O general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, reagiu nesta segunda-feira à declaração do ministro Luiz Roberto Barroso. O magistrado afirmou ontem que as Forças Armadas estão sendo orientadas para desacreditar o processo eleitoral. Ok. Por meio do seu Twitter, o Ramos afirmou que os militares prezam pela democracia e que estarão sempre vigilantes. Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, as nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso. Isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Isso aí tá lá na conta oficial do general, né? Deixa eu ver aqui a arrobinha dele. @MIN, né? Ministro Luiz com Z Ramos. Se você quiser conferir lá o Twitter dele, você vai lá. E finalizando aqui a parte de notícias, nós, claro, temos uma notícia que é maravilhosa. O Elon Musk bateu o martelo e o Twitter aceitou a proposta e sim, agora o Elon Musk vai ser o dono do Twitter. Ou se, acho que já é. Fato que já é porque a conta de Donald Trump, que tinha sido banida, voltou. Sim, a conta dele voltou, tá aí a conta, se vocês quiserem seguir, tá? E isso traz uma certa esperança pra gente, né? Quer dizer que talvez a gente tenha mais liberdade de expressão, pelo menos no Twitter, a partir de agora. Eu fiquei contente com a volta do Trump. Seja bem-vindo, presidente Donald Trump, e eu espero que você, em 2024, né, retorne, né, à Casa Branca. A minha dica de cultura de hoje é para os cariocas. Gold Herança. Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Para quem não sabe, é tudo parente, é tudo irmão parente, tá? Os Golden Boys, a Evinha e o Trio Esperança fizeram bastante sucesso nos anos 60 e nos anos 70. Eles cantam aquelas musiquinhas românticas e tal. É um sonzinho bem bacana. Eles vão estar se apresentando na sexta-feira, às 19h30, sexta-feira 29/4, tá? Às 19h30, no Teatro Rival Refit. Eu não sei se fala assim que fala. Ou Rival Refit. Não sei como é que fala. Na rua Álvaro Alvim, 33, Subsolo, no Rio de Janeiro. Tá? Os ingressos são de R$ 45 a R$ 90. Para quem gosta desse tipo de música, né? É uma música bem bacana, é uma música popular, mas ela é da época que se fazia música boa, tá? Essa galera aí canta umas músicas bem bacanas, tá? Tem aquela assim... do casaco marrom, lá, 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 é uma música. Ou tem Luciana. Bom, vocês não vieram aqui para me ouvir cantar. É isso, a minha dica cultural de hoje vai para os cariocas. Então, sexta-feira, dia 29/4, às 19h30, lá no Teatro Rival Refit, o Gold Herança, com os Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. É supimpa. E hoje eu fico por aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Do Mundo Opressor e as notícias que irão mudar a sua cabeça. Fique com Deus.